totalmente mudando de assunto, sabe que a Mari já foi dublê de Ivete, né? É. Stand-in, Eu vi isso em algum lugar, você contando de stand-in. Lá atrás, quando eu morava em Salvador ainda, que eu fazia comercial, fazia receptivo. Teve uma fase que eu fazia muito, muito, muito. Tanto que me encontraram no aeroporto. O pessoal do Pânico me encontrou no aeroporto. Eu não fui atrás do Pânico pra trabalhar. Eu tava Foi olheiro também? Foi olheiro. Eu tava fazendo receptivo de bebida. E aí o Carioca passou, tava com o maquiador, o Dinho, na época, e falou, ó... Oi, tudo bem e tal? Eu sou do Pânico. Você gostaria de participar do Pânico? Aí eu não sabia, não acompanhava, fiquei meio assim. Do nada esse convite, do nada, né? Isso você tava em que cidade? Salvador? Salvador, no aeroporto. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Ele, me passa seu contato? Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Mas conhecia o Carioca? Não conhecia ninguém, amigo. Ah, você não sabia quem era. Não conhecia ninguém. Aí eu fiquei naquela indecisão, meu Deus, eu dou, não dou, não dou. Se for um sequestro, se for um... Dei o número. E aí, logo depois, uma semana depois, eu já tava em São Paulo, um mês depois, eu tava morando em São Paulo e tô Foi aqui. muito rápido. Até Mas, Tudo, né? mas você começou a sua carreira sendo modelo. Aí Sendo você fazia modelo, esses jobs de... Receptivo. Panfletei várias vezes. Aí Fazia fazia aqueles panfletagem no festivais sinal. que vai em feira. Fazia, muito. E aí... O que eu tava falando? Já esqueci. Da feira, do stand-in que você Ah, fazia receptivo. E aí eu fazia também stand-in de Ivete, que eu chegava antes, ia ter o comercial, ia ter alguma coisa que ela ia gravar. Eu chegava antes e, Passava tipo, luz. Passava a luz, a altura Gente, da olha que legal. câmera. E até cantava às vezes. Mentira. Não, e hoje você é super amiga da Ivete. Ai, gente, e depois de tanto tempo eu fui trabalhar com Ivete. Que Sério, foda. foi assim. E quando eu entrei no Pânico, ela me deu a bênção. A gente foi atrás dela, o Pânico fez uma surpresa. E ela me deu a bênção pra trabalhar na TV. E depois de tanto tempo eu fui trabalhar com ela. Gente, trabalhar com Ivete. E você trabalhou em que campo? E a bênção Foi da o quê? Ivete. Amor, não é a bênção, Gente, é a bênção da bênção. Ivete. Mas o que é essa bênção? Ela foi lá abençoar, falar que me Mas assim, como né, você amiga? chega? Eu sei que você chega e fala assim, você pode me dar a bênção? Não falei nada, eu tava vendada. Era E eles me surpresa. era surpresa, me levou num lugar que ela tava, acho que era o show, não lembro direito. Aí chegou lá, eu tava vendada, e aí quando tirou a venda, eu tava na frente dela. E assim, eu trabalhei com Ivete esse tempo lá de stand-in, mas eu não abri a boca pra falar nada. Por quê? Não parece, mas eu sou tímida. Eu não sou entrona, gente. Às vezes eu penso, pô, eu preciso ser mais entrona, eu preciso... Que hoje em dia, assim, quem tem isso de entrar... acaba se dando bem. E eu sou muito na minha, eu deixo acontecer. Eu reparei isso em você. Amiga, eu nos sou rolês. muito assim, eu não fico em cima das pessoas, eu sempre deixo elas virem pra mim, eu sou muito tranquila. E na época de Ivete, eu ficava assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus, morrendo. E aí ela falava, sempre tratando todo mundo muito bem, sempre, sempre. Falava com todos que estavam na sala, sempre querida. E ela falou, ei, você não fala comigo, hein? Sei que lá. Ela falou comigo. E eu assim, querendo falar, meu Deus do céu. Eu louca pra falar, sabe? E aí, depois de muito tempo, quando a gente se encontrou com essa bênção que o Pânico providenciou, eu quase caí dura, porque eu não tinha intimidade com ela. Eu tava ali, mas eu não tinha não ficava em cima. E era uma outra posição também, né? Você fica com medo quando é um artista Gente, que é Ivete. É. Até hoje, quando eu tô na frente dela, eu falei pra ela, Ivete, hoje a gente tem intimidade. E quando eu tô com você, eu fico assim, ó. Porque é uma luz tão grande, é uma coisa tão... É uma energia É uma energia que diferenciada. você... Eu fico assim. Eu já chorei, gente. Eu já chorei por causa de Ivete. Eu fala e esquece. Por quê? Ai, eu não gosto muito de falar sobre isso. Porque eu tive uma bad vibe um dia. E aí não vou falar não. Tá bom. Eu fiquei imaginando uma coisa ruim com Ivete. Eu imaginei um pensamento ruim com ela. E eu comecei a chorar, porque eu falei, se um dia isso acontecer, como é que vai ser, sabe? Entrei numa bad, pensando uma coisa, porque eu acho ela muito... Eu sou muito fã, assim. Eu acho ela muito especial. E eu... não dá... Eu fiquei pensando, se um dia a gente perder ela, sabe? Eu não tenho estrutura. É que eu tenho já um probleminha com isso, né? De morte, assim. A única coisa que eu tenho medo na minha vida, que eu não tenho maturidade, é a morte. E eu tô nessa busca aí do entendimento para poder ficar mais leve. Eu sofro muito. Eu não... Apesar de ser uma pessoa que eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, eu tenho muito... eu sempre estou muito conectada, mas eu não sei lidar. Ano passado eu perdi minha tia, que inclusive hoje ela tá fazendo um ano. Eu até sonhei com ela 2 dias atrás, que a gente tava falando de sonho. E pra mim foi, assim, a gente perdeu nosso cachorro também, que foi uma situação que eu nunca imaginei de filme.
Uma parada que você acha que nunca vai acontecer com você. E pra mim é muito difícil lidar com a perda. E aí eu entrei nessa bad vibes um dia. Eu falei, gente, por que eu tô chorando por causa disso? Não aconteceu nada. O que é isso? Tô ficando doida. Do tanto que, assim, é uma pessoa muito, muito especial. De verdade, estar com ela, assim, foi único. Porque eu participei do Música Boa, né? Com ela. Então, assim, eu convivi 3 meses intensos. Toda semana eu tava lá. E aí eu falei pra ela, Ivete, eu vou trazer um caderninho pra anotar tudo que você fala. Porque é tanta informação. Eu lembro que no primeiro dia do programa, ela olhou pra mim assim, tinha acabado o programa, ela olhou pra mim e falou assim, olha, nunca se esqueça que Deus sabe de tudo e Deus te ama, nada é por acaso. Parecia uma mensagem, assim. E saiu. Na hora do certa, nada, né? parecia uma mensagem que eu precisava ouvir. Porque tem gente que fala umas coisas que toca, né? Que parece que é pra você, assim. Tanto que eu sempre tento passar no meu Instagram. Tudo que serve pra mim, eu tento passar. Porque eu sei que vai ter alguém que vai ouvir ali e também tá na mesma situação. E aquilo toca de uma forma. E quando ela falou isso pra mim, foi como se fosse uma injeção de ânimo. Sabe quando alguém fala alguma coisa pra você e... Do nada ainda. Do nada. E você fala, gente, peraí. E ela é assim, todo mundo que ia lá, ela dava alguma frase, alguma coisa que... Uma coach, né? Uma coach. Uma frase que mudava a expressão da pessoa. É um ser de luz, né? Ela lembra de você na época que você fazia esse... Lembra? Da luz, dos Lembra, testes? ela lembra de tudo. Ela lembra. Que você não trabalhava com pânico, você não fazia nessa Nada, época, né? não, era modelo. Olha, fazia ela é receptivo. muito Mas foda foi essa sempre mulher. seu sonho chegar até onde você chegou? Ou você já tinha o sonho de ser modelo e o que viesse era lucro? Não, amiga, eu nunca tive sonho de trabalhar na TV. Eu não vou mentir. Eu fazia faculdade federal de educação física, mas o meu sonho era fazer medicina. Só que como não tinha condição, meus pais não tinham condição, e meu irmão já fazia educação física, quando eu fui prestar a faculdade, eu não tinha como tentar particular, né? E aí eu ia tentar a pública. Eu fiquei com medo de fazer a pública de medicina e não passar. E eu tinha urgência, porque eu não tinha como ficar... Eu tinha que trabalhar logo, eu tinha que fazer faculdade. E aí eu acabei entrando para educação física, porque para mim já estava mais acessível. Eu sabia que eu tinha possibilidade de passar. Eu já tinha meu irmão que também trabalhava com isso. E fui, passei e cursei, né? Só que eu larguei, estava no 6º semestre e larguei porque apareceu a oportunidade do Pânico, que inclusive na época saiu uma nota muito ruim sobre isso, eu sofri pra caramba. Que foi? Saiu uma nota que baiana deixa a Faculdade Federal da Bahia pra poder ser paniquete. Só que assim, as pessoas... No pejorativo. Só que assim, gente, as pessoas não sabem. Eu não tinha... Sem me colocar no papel de vítima, mas assim, eu não tinha uma vida fácil. E a oportunidade que eu tinha de ajudar minha família era essa. Como é que eu ia deixar de vir para São Paulo? E mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Se não fosse o Pânico, né? eu não estaria aqui. Se não fosse essa escolha, pô, eu vou... Não estaria aqui agora. Eu não estaria aqui. Se eu não tivesse topado. Se eu tivesse medo, se eu não tivesse coragem. Por isso que eu sempre falo. Tem medo. Sempre a gente vai ter medo. Mas a coragem tem que ser maior do que o medo. Tem que ser. Eu, em vários momentos da minha vida, Big Brother, Pânico, todos os desafios que aparecem pra mim, eu não sou super segura, não. Eu vou com medo. Eu vou aqui me tremendo toda, mas eu não deixo de ir. Porque a gente tem que aproveitar. Imagina se eu tivesse ficado em Salvador, não sei como seria. Eu aproveitei e foi muito bom pra mim. Mudou a minha vida. Então, não dá pra gente se importar com as coisas que saem por aí na internet. Porque eu lembro que na época que saiu essa nota, eu fiquei, meu Deus do céu. O que vão pensar de mim? E assim, hoje em dia, eu me importo menos com críticas. Me importo menos, mas não deixo de me importar. Eu sempre falo isso. Tem gente que fala que não se importa com crítica. Eu me importo. Eu me importo, não tenho vergonha de falar. Trabalho na terapia. Eu quero que todo mundo saiba quem eu sou. Então, se a pessoa tá falando alguma coisa ruim de mim, aí eu quero explicar. Eu quero mostrar que eu não sou isso. Mas eu já entendi também que não adianta. Tem gente, amor, que vai olhar com filtro que ela quer. Então você pode salvar uma vida que a pessoa vai achar ruim aquilo.